Olá, meus amores do oitavo ano! Olha, nós vamos fazer hoje uma revisãozinha, né, da matéria de química, tá? Então a tia vai falar pra vocês quais são as matérias, que aí a tia falando aqui, vocês podem escutar, né, depois de novo, novamente, quantas vezes vocês quiserem. Olha, no mês de agosto, nós falamos sobre átomos, camadas de valência, e fizemos uma explicação sobre distribuição eletrônica, né? Depois nós falamos em setembro em substâncias simples, compostas, suas características. Depois falamos de misturas homogêneas e heterogêneas e fizemos revisões do diagrama, tá? Então, essa partezinha de química que a tia fez para vocês, eu espero que vocês consigam entender, né? Pelo menos vamos tentar aí prolongar esse tira-dúvida. Então, né? Não vamos começar a falar sobre mistura, né? Então a tia vai relembrar para vocês mistura. Presta atenção, né? Para ver se dessa vez vai, tá? Brincadeira, eu sei que vocês estão estudando, tá? Bom, eu acho que estão, né? Mistura é um sistema composto por duas ou mais substâncias puras, denominadas componentes. Já as substâncias puras são os compostos constituídos por partículas iguais. Normalmente, as substâncias puras são formadas dentro do laboratório, e não pela natureza. As misturas são classificadas em dois principais tipos, né? Homogêneas e heterogêneas. Bem, nós vamos entender cada uma delas depois que nós vamos agora relembrar, né, direitinho. E depois vocês vão fazer exercício pela plataforma da prova, que a gente está mandando mais exercícios aí para vocês. As misturas homogêneas são aquelas que possuem apenas uma fase, são monofásicas. Ou seja, substâncias que constituem imperceptíveis ao olho, né? E elas acabam ficando uniforme, né? Quando a gente olha assim, a gente vê apenas uma coisa, né? Uma substância única, né? Uma única substância. Então, é o caso, os exemplos que a tia citou foram água e açúcar, água e sal, né? Então, essas aí são os exemplos, né? Já as misturas heterogêneas são aquelas que possuem, que a gente nota nitidamente que tem duas ou mais substâncias, né, misturadas ali, você consegue ver até por fases assim. Lembrando que não existe mistura heterogênea no estado gasoso, tá? Algumas substâncias que a gente pode citar como exemplo, a água e o óleo, água e azeite, ouro e areia coloidais, elas não são tão conhecidas como heterogênea e a homogênea. Elas não são tão conhecidas como essas duas, né? Porém, elas são tão importantes que para o entendimento da matéria, para fazer esse tipo de exercício, né? Essa mistura, ela parece com a mistura homogênea, mas elas têm uma fase, elas se parecem, mas elas não são. Elas são heterogêneas, são classificadas como heterogêneas. Então, quando nós olhamos para elas, nós percebemos que nós não conseguimos identificar fase nenhuma, mas na verdade elas são heterogêneas, né? Então, a gente não consegue identificar, mas elas são heterogêneas. Como exemplo, sangue e leite, tá bom? Bom, em relação às substâncias, aí nós encerramos aí, né? Só para relembrar. E a tia agora vai falar sobre o outro tópicozinho de vocês. Deixa a tia pegar aqui. Vocês já estão estudando, né? Eu acredito que sim, né? Porque a matéria tá tão facilzinha, poxa. Bom, substância simples e composta, tá? Um conjunto de átomos que apresentam a mesma propriedade química constitui um elemento químico
sendo que cada substância caracteriza uma porção constante desse elemento. As substâncias puras são formadas por unidades químicas iguais, ou seja, podem ser formadas por um conjunto de átomos e moléculas, apresentando assim as próprias propriedades físicas e químicas. Já uma substância simples, ela é constituída por um ou mais elementos por um ou mais átomos do mesmo elemento, tá? Do mesmo. Então, por exemplo, eu pego o nitrogênio. Qual é a fórmula do N2? Então, você tem lá várias moléculas de nitrogênio, mas é tudo nitrogênio, não tem mistura de nenhum outro gás, é só nitrogênio, tá? Então, aí tá, no caso, o exemplo, né, que a tia já tá dando. Deixa eu te falar de outro aqui. Já te segurar aqui, porque o vento tá batendo, tá deixando meu cabelo meio arrepiado. Então, agora falando de... Como exemplo, também temos os gases nobres, hélio, argônio, neônio, criptônio, xenônio. Todos eles aí são simples. Substâncias simples podem ser classificadas como monoatômica, diatômica, triatômica e aí vai, né? Aí por que isso? Porque elas possuem apenas um átomo na molécula e são chamadas mono. As que possuem 2 átomos na molécula são classificadas como diatômica, 3 átomos triatômica, né? E tetra, quando possui 4 átomos na molécula, é o caso do fosfato, que é P4. Então, viu como é que tá fácil? Muito fácil. Substâncias agora compostas. As substâncias compostas são substâncias puras compostas quando são aquelas constituídas por moléculas que contêm 2 ou mais elementos químicos diferentes. Lá em cima são iguais, e aqui são diferentes, né? Por isso que são simples é uma coisa e compostos é outra. Como exemplo, temos a água, que é formada por H2O, 2 de hidrogênio e 1 de oxigênio, tá? Então ficou muito mais fácil, né? Então, quando a tia fala assim rapidamente, é porque a matéria, né, já tá tá compassada bem mesmo, tá? Bom, a tia falou de substâncias simples, compostas, o diagrama de Linus Pauling, só para vocês entenderem, né, como é que faz. A tia classificou, o diagrama 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, não é isso? Começando todas elas com S, depois pula a primeira, aí fica 2, 3, 4, 5, 6 e 7, todas elas são com P. Depois você tem 4, 5, 6, 3, 4, 5 e 6, todas elas com D, e 4 e 5 com F, tá? Só para relembrar o diagrama. Vocês podem voltar nas aulinhas para poder verificar o que a tia tá falando, tá bom? Átomos, né? Tem os modelos atômicos de Dalton, Thomson, Rutherford. Dê mais uma olhadinha na folha, tá? Leiam lá, por favor. Queridos estudantes, né? Espero que vocês tenham gostado, entendido um pouco desse resumo que a tia fez, tá? Bons estudos, estudem, porque nossa provinha tá chegando. Fiquem com Deus, tá? Estudem, bons estudos.